Senhor Presidente da Comissão de Secção do PSD de Felgueiras e também Presidente da Câmara, é um prazer estar aqui no Conselho e ter tido a oportunidade, com a sua companhia e de muitos outros que nos acompanharam também, ter visitado empresas que mostram bem como Felgueiras está a dar um contributo para o crescimento do país e com uma liderança esclarecida de um autarca com toda a sua equipa que faz parte desta grande família que é o Partido Social Democrata. Quero, sobretudo, hoje, dar um abraço muito amigo ao engenheiro Bragança Fernandes, que é quem hoje, com toda a sua equipa também, aqui se apresenta nesta posse da Distrital do Porto, do Distrito do Porto. Por intermédio dele, cumprimento todos os presentes, entre dirigentes nacionais, distritais e de secção que aqui estão presentes. E por ele também cumprimento aqueles que terminaram o seu mandato, com destaque para o Virgílio Macedo, que está aqui à nossa frente também, e que agora está à frente da Assembleia Distrital do PSD. Foram mandatos que acompanhei também muito de perto e testemunho o apreço que, junto de todos os nossos militantes, esse trabalho mereceu e o quão importante foi para o resultado global que o PSD foi somando ao longo destes anos. E, portanto, presto-lhe aqui também a minha gratidão como Presidente do PSD, bem como a todos os que o acompanharam, por este trabalho que foi de proximidade, intenso e que muito ajudou a que o PSD se pudesse engrandecer. Tenho a certeza que isso vai continuar a acontecer com o engenheiro Bragança Fernandes. É um homem que tem provas dadas, é uma pessoa que construiu ao longo de toda a sua vida uma imagem de prestígio, é uma pessoa, portanto, muito apreciada e que tem desenvolvido também um serviço público assinalável, ao qual, não apenas na Maia, mas no PSD Nacional e no país, todos devemos estar agradecidos. O facto de ter todas essas responsabilidades e conseguir emprestar neste mandato que agora se inicia aquilo que foi o seu saber acumulado, o reconhecimento que as pessoas lhe têm, o prestígio que angariou para colocar ao serviço do que precisamos de fazer no Distrito do Porto nos próximos 2 anos, é sinal de que nós estamos realmente perante uma pessoa que não declina desafios e responsabilidades, porque os tempos são de desafio e de responsabilidade. Permitam-me que faça um pequeno paralelo com aquilo que eu gostaria que existisse no país, mas infelizmente não existe. Nós passamos os últimos anos por processos que tão cedo não esqueceremos. Foram traumáticos para o país no seu conjunto. Um país que tem de pedir ajuda externa, como nós tivemos de pedir, não pode deixar de ter esse facto bem presente, porque ele tem custos e implicações que não são fáceis de esquecer. O que nos conduziu a essa situação não devia, portanto, ser esquecido, porque não devíamos nunca ter de ser sujeitos a condições como aquelas que tivemos de viver. Isto não significa que estejamos em condições de repetir a experiência. Não é isso que eu quero dizer. O que quero dizer é que é muito importante sempre cuidar de manter uma linha de intervenção que nos ponha a coberto de qualquer facto ou fenómeno que reduza as nossas possibilidades de ter uma recuperação mais forte como merecemos ter. É disso que estamos a falar. É, portanto, do futuro.
depois de tudo o que passou, depois de todo o esforço que fizemos, o que nós quereríamos, o que nós desejaríamos, era que estivéssemos a viver um momento em que o Governo estivesse a construir em cima daquilo que foi feito, dos esforços que foram desenvolvidos, dos resultados que foram alcançados, independentemente de se tratar de um Governo desta ou de outra orientação, porque os Governos não governam para os seus partidos. Os Governos governam para o país, para os portugueses. E foram os portugueses que fizeram grandes sacrifícios, passaram por grandes ansiedades e que merecem o respeito e a responsabilidade de aproveitarmos todas as oportunidades para acrescentarmos alguma coisa de bom e não, como está a acontecer, para esticar a corda, para ver até onde é que isto aguenta, para ver até onde é que podemos ir na falta de senso, em maximizar o risco, em voltar a colocar ansiedade do lado das pessoas. O que nós precisávamos de fazer hoje, eu creio que pelo PSD se sabe bem o que é. Porque nós já estávamos a fazer uma parte desse caminho importante. Recuperar as nossas forças e, com isso, conseguir dinamizar ainda mais o emprego e a economia. Porque é isso que nos vai permitir, nos próximos anos, ter uma perspectiva de futuro melhor do que o passado que recebemos. É sempre assim, deveria ser sempre assim, acrescentar mais para o futuro e não andar para trás ou reduzir as nossas possibilidades. O que precisávamos, portanto, de fazer? Precisávamos, evidentemente, de captar ainda mais confiança dos investidores e dinamizar ainda mais as nossas exportações. Por isso fiz questão, hoje, aqui em Felgueiras, de visitar unidades que estão muito voltadas para a geração de valor e de emprego. Uma delas atua desde sempre nos mercados externos. Não é possível que todas as empresas só olhem para os mercados externos, evidentemente. Mas é importante que haja uma fatia cada vez maior de empresas que produzem a pensar para o mercado global e não apenas para Portugal. O mercado em Portugal é pequenino. Somos poucos. É assim, não há mal nenhum nisso. Somos pouco mais de 10 milhões de habitantes e, portanto, somos um mercado de 7 milhões de consumidores, quando muito. Ora, porque é que devemos ficar limitados a 7 milhões ou 8 de consumidores se podemos ter o mundo inteiro para poder produzir, acrescentar valor e vender? Todos aqueles que podem fazer planos de investimento serão mais ambiciosos se pensarem num mercado mais alargado do que se pensarem apenas no seu concelho, no seu distrito, no seu país. É assim. Por isso foi tão importante a Portugal entrar na então Comunidade Económica Europeia, estar hoje na União Europeia, é um mercado muito maior. Quando eu cheguei ao governo, em 2011, as nossas exportações só representavam entre 29% a 30% dos bens e serviços que produzíamos. Em 2015 já representava 43%. Quer dizer, já produzíamos bens e serviços em quantidade muito superior para um mercado mais alargado. Quanto mais conseguirmos produzir e exportar para outros mercados, mais podemos crescer. Porque isso é rendimento que entra no nosso país, valor que fica no nosso país, empregos que ficam no nosso país. Se pudermos ter os nossos empresários a exportar mais, excelente. Porque no passado, a economia que se centrou, sobretudo nas empresas que olhavam para o nosso mercado interno, conduziram-nos a uma situação de insustentabilidade. Mas também precisamos que venham outros investidores. Porquê? Porque os que temos cá não chegam. O capital de que dispomos não é suficiente. Portugal precisa de atrair outros investimentos, outros investidores,
outros empreendedores. E quanto mais os conseguirmos atrair, quanto mais abertos formos, mais nos podemos desenvolver, crescer e desenvolver. Portanto, o programa do governo hoje em Portugal devia estar centrado nessas duas condições: exportar mais e atrair mais investimento para tornar ainda mais forte a nossa possibilidade de abordar os mercados externos, de criar riqueza cá e emprego. No entanto, a estratégia que o atual governo definiu foi outra. Talvez por se querer distinguir do anterior, centrou a sua estratégia na recuperação do consumo. Todos têm isso presente. Todos sabem que o governo, o ano passado, prometia para 2016 um crescimento muito maior do que aquele que o governo anterior tinha conseguido em 2014 e 2015. E com base em quê? Neste segredo. Eles tinham um segredo. Sabiam pôr a nossa economia a crescer muito mais. Se nós não estivéssemos no governo, isso já ajudava. Se o PSD e o CDS estivessem fora do governo, só isso já ajudava a economia a crescer. Quando os ouvíamos, pelo menos, ficava-se com essa ideia. Depois, havia um programa muito importante que passava por restituir rendimentos que tornariam o consumo no país mais forte. E o que diziam era como é que as nossas empresas hão de arranjar mais emprego e produzir mais se as pessoas não tiverem mais dinheiro para comprar. Portanto, a nossa economia ia crescer muito mais por via do consumo se a estratégia fosse essa. Ora bem, nós temos estado atentos. Vamos medindo o que se passa. Chamámos a atenção do governo. Esse não é o caminho. Explicámos porquê. O governo disse que não tínhamos razão. A economia ia crescer em Portugal pelo menos 1,8% em 2016 e ainda mais em 2017. E, no essencial, o motor desse crescimento viria da procura interna. E, portanto, do investimento interno e, sobretudo, do consumo. Ora bem, hoje olhamos para os factos e percebemos que isso não aconteceu. Às vezes o governo vem dizer, não, mas isso não aconteceu porque, afinal, as coisas lá fora não correram tão bem. Bem, mas as coisas lá fora não correram tão bem, mas a Espanha cresce muito mais do que nós. E a Irlanda cresce muito mais do que nós. E a maior parte dos outros países, quer da União Europeia, quer da zona euro, que têm a mesma moeda que nós, crescem mais do que nós. Porquê é que só nós é que somos afetados pelo que se passa lá fora? A Espanha está ainda sem governo, imaginem, um ano inteiro, quase, sem governo, e cresce bastante mais do que nós. Portanto, o problema não há de ser esse. O problema foi, no essencial, a confiança que se destruiu. Quando se destrói a confiança, junto dos investidores, dos consumidores, dos contribuintes, é muito difícil sustentar um crescimento da nossa economia. Ora, o governo dirigiu mal as coisas. Pensou que, se soubesse esperar o suficiente, o crescimento da economia resolveria os problemas todos. Mas como falhou, e falhou redondamente as suas previsões, agora anda aflito e só pensa em impostos e mais impostos para ver se atinge as metas a que se propôs. Já não estou a falar das metas da economia. Agora já só estou a falar das metas orçamentais. Estaremos nós em emergência, como já estivemos há uns anos atrás? É que se estivéssemos, eu ainda percebia, tanta medida desesperada, nós tomámos tantas medidas que em circunstâncias normais não tomaríamos, dada a emergência em que o país estava. Mas a gente ouve as pessoas que hoje estão no governo e aquelas que os apoiam,
E aquilo que elas nos dizem é que não há emergência nenhuma. A austeridade acabou. Então, porque não há dinheiro nos hospitais? Então, e porque falta dinheiro nas escolas? Então, e porque anda o governo tão motivado todas as semanas em pôr na comunicação social mais uma ideia de um imposto para ver se arrecadam mais receita este ano e para os anos seguintes? Se já passámos a emergência, se já passámos o período da austeridade, se já passámos isso tudo, porque é que esta conversa não desgruda dos dirigentes do governo e dos partidos que os apoiam? Chega a ser uma coisa, julgo eu, deprimente, ver como agora se contorcem todos para justificar estas medidas que vêm anunciando. Ainda ontem o Conselho de Ministros anunciou que iríamos conhecer mais um processo de regularização extraordinária de dívidas ao Fisco e à Segurança Social. E reparem bem, nós, no passado, em 2013, fizemos um processo desses. Julgo que não será exatamente como este, porque este já foi anunciado, vai durar 12 anos. É um processo extraordinário que vai durar 12 anos. As pessoas podem optar por pagar as suas dívidas em 150 prestações e, portanto, a coisa promete demorar uns anos. Mas, na verdade, em 2013, quando nós tomámos essa decisão, porque 2013 ainda era um ano com dificuldades e já não havia um processo extraordinário desta natureza há 10 anos. O último que tinha sido feito tinha 10 anos. Agora passaram 3. O que faz do processo extraordinário uma coisa menos extraordinária. Se de cada vez que o Governo falhar a estratégia orçamental, e tem falhado este ano, se o mesmo irrealismo estiver presente para o ano, vai falhar outra vez, então o que é extraordinário passa a permanente. Não tem nada de extraordinário, passa a ser uma coisa perfeitamente vulgar. No dia em que for vulgar, as pessoas não cumprirão, evidentemente, as suas obrigações fiscais, porque já sabem que há um outro processo extraordinário que adquiriu uma natureza permanente. Não é caminho. Eu prefiro que o Governo atinja as metas orçamentais lançando mão desta medida do que falhe a meta. Porque para Portugal, falhar a meta do seu compromisso é muito negativo. E, portanto, não vou criticar. Mas não levem a mal. Como esquecer o que vários ministros deste Governo disseram quando nós tomámos essa medida? O que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista disseram quando nós tomámos essa medida? Espero que a comunicação social recupere essas declarações, porque elas são eloquentes. As pessoas, quando estão no governo, dizem uma coisa, quando estão na oposição, dizem outra. Completamente diferente. Nós mantemo-nos com o mesmo discurso e dizemos a mesma coisa. Não é por teimosia, é porque sabemos que aquilo que dizemos é o que está adequado, é o que está correto. Às vezes há quem goste mais, outras vezes há quem goste menos. É assim. Podem discordar de nós, mas não podem dizer que não somos sérios naquilo que dizemos. Agora, que dizer da seriedade de quem critica uma medida só porque ela é tomada pelo Governo A e diz muito bem só porque ela é tomada pelo Governo B? Dá a impressão que há aqui um processo de intenção. É assim, nós quando tomamos as medidas estamos mal intencionados. Eles quando tomam as medidas estão muito bem intencionados. É para ajudar, é só para ajudar. As medidas podem ser as mesmas, mas são muito melhores porque são deles. Como são deles, devem ser apoiadas. Se fôssemos nós, nunca deixar que tais medidas possam avançar. Não sei que seriedade isto tem. O que pensarão as pessoas disto? Eu digo-vos o que penso. Isto é mais uma machadada na credibilidade
de quem governa e é uma machadada na seriedade do discurso político de quem apoia o governo. Ainda bem que nós não somos assim. Ainda bem. Por isso o PSD disse ontem que caiu a máscara. Era mais fácil o governo vir dizer o seguinte: olha, falhámos as previsões. Ao contrário do governo anterior. O governo anterior previu que a economia crescesse 0,8 em 2014 e ela cresceu 0,9. Depois, em 2014, quando apresentámos o orçamento para 2015, dissemos: a nossa previsão é que a economia em 2015 cresça 1,5%. Afinal, cresceu 1,6%, mais 0,1%. Nós andámos sempre ali muito coladinhos entre a nossa previsão e aquilo que se passou. O governo previu que isto ia crescer 1,8% este ano e não temos a certeza se conseguirá crescer 1%. Mas era mais fácil o governo, em vez de ter andado a dizer, como disse, com tanta arrogância, com tanta autossuficiência, não vamos rever os cenários. Não, as nossas previsões estão certas. Não, nós sabemos o que estamos a fazer. Não, os senhores querem é que isto corra mal. Não, a gente não vai mexer em nada. Em vez de terem andado a dizer isso, se tivessem dito, bem, a gente vai ver, temos a nossa previsão, mas se não for, a gente ajusta. Olha, nós tínhamos ideia que a coisa funcionava. Se não funciona, teremos de rever. E hoje podiam estar a dizer, olha, enganámos, mas pior do que persistir no engano é fazer de conta que ele não existe e, portanto, nós vamos corrigir. E se já não temos tempo, porque o PSD chamou a atenção, que depois, olhem que depois pode não haver tempo para corrigir. Lançaram mão de um processo extraordinário, como se estivéssemos em emergência, apenas porque não quiseram, a tempo, prever como deve ser uma linha de intervenção económica e financeira prudente. Mas podiam pelo menos reconhecer. Mas nem assim. É extraordinário. Mesmo quando cai a máscara e precisavam, com alguma humildade, de dar a mão à palmatória e dizer, olha, realmente enganámos, mas vamos corrigir, a soberba com que dão lições aos outros para explicar que não, isto não tem nada a ver com a receita. Nada. Isto a gente não conta sequer com isto para compor as contas deste ano, nem para o ano. O objetivo não é esse. O objetivo é que as empresas possam candidatar-se aos fundos europeus, podem ficar de fora por causa das dívidas que têm. Não é lá porque a gente quer preciso de dinheiro. A gente não precisa. O desvio da receita fiscal era quase de 1.300 milhões até agosto e mesmo assim continuam a dizer, não é preciso, não é para nada disto. E sabem uma coisa? Eu lembro-me tão bem, mas tão bem, do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças e do Ministro da Economia e desses ministros todos que no governo antes do meu, quase até ao resgate, diziam não é preciso, está tudo bem. O que os senhores querem é que isto acabe mal. A conversa era exatamente a mesma. Mete-me impressão. Como é que é possível que pelo Partido Socialista não se tenha aprendido nada com os próprios erros? Será por serem quase todos os mesmos? Deixem-me terminar dizendo apenas o seguinte. Nós, para podermos no país gerar confiança, ter credibilidade, para que os investidores voltem a Portugal, para que os nossos empresários possam investir mais no nosso país, a pensar nos mercados externos também, para que as pessoas acreditem que os seus filhos vão ter emprego, não um emprego sem remuneração, não um emprego mais precário, mas que possam realmente aspirar, com o tempo, a ter oportunidades de emprego sustentáveis. Não quer dizer que seja um emprego para a vida, que isso já não existe, mas que possam realmente ter dinamismo na economia para poder ter emprego, para poder fazer os seus planos de futuro. Se queremos tudo isso, ainda há muitas coisas que temos de mudar.
Essa é a verdade. Nós fizemos várias reformas importantes no Estado e na nossa economia para que pudéssemos crescer mais e depois pudéssemos desenvolver de uma forma mais harmoniosa. Mas esse esforço não está terminado, é preciso continuá-lo, prossegui-lo. Isso mesmo, as instituições internacionais dizem todas. Porquê é que a gente não quer ver? Porquê é que temos sempre de estar à espera que venha alguém de fora, pôr-nos o dedo no olho e dizer é isto que o senhor tem de fazer? Se toda a gente diz, é porque se calhar vale a pena ouvir. Nós precisamos ainda de fazer reformas importantes. Ora, este governo e esta maioria que hoje nos governa não reforma nada. Porque para ter coragem de reformar alguma coisa, é preciso querer, de facto, mudar alguma coisa, não é só agradar e distribuir dinheiro enquanto existir. Isso, com certeza. Mas isso não tem grande ciência. Agora, abordar as pessoas e explicar-lhes que as coisas têm de mudar para que no futuro possamos escolher mais, que não pode ficar tudo na mesma, porque se ficar tudo na mesma não saímos do sítio. Isso já exige alguma ambição, alguma coragem. Há pessoas que ficam assustadas quando ouvem falar em mudar, há outras que se sentem mais mobilizadas porque não estão bem como estão e querem que as coisas mudem para melhor, evidentemente, mas isso nem sempre é linear. Ora, o PSD é o partido que tem, desde Sá Carneiro na sua alma, inscrita essa regra. É quase uma regra cromossomática, faz parte da nossa gênese. Nós somos um partido de mudança. Não nos conformamos com o que existe. Não nos limitamos a administrar e a gerir o que existe, para dizer que fomos, que estivemos. Nós queremos realmente que as coisas andem para a frente e melhorem. E isso exige esforço, exige coragem e determinação. Quem hoje nos governa, no plano global, quer o oposto do que nós queremos. Nós queremos estar na Europa, eles querem que Portugal possa sair da Europa. Nós queremos cumprir as nossas obrigações e pagar as nossas dívidas. Eles querem a renegociação da dívida e, portanto, o desastre financeiro para o país. Nós queremos uma sociedade aberta que olhe para o mercado global, que atraia as poupanças de quem acumula muito. De quem acumula muito. Queremos as poupanças de quem acumula muito para investir em Portugal. Eles acham que isso é mau. Que o que interessa é que todos tenham um pouquinho. E acham com isso que o país fica mais justo. Não fica. O país só ficará mais justo quando nós combatermos, não é os pobres, é a pobreza. Nós não combatemos as pessoas, combatemos as condições em que elas vivem, que é uma coisa diferente. O que nós queremos é que a pobreza seja cada vez menos. Não temos nada contra a riqueza. É o que nós queremos todos, é que o país possa ser mais próspero. Não está provado que a prosperidade dê felicidade, mas não vale a pena filosofar muito sobre o assunto, ajuda muito. Toda a gente sabe que ajuda muito. Quem não tem riqueza sempre encontra uma maneira de poder ser o mais feliz possível. Mas ninguém discute que as sociedades mais desenvolvidas são aquelas que propiciam aos seus cidadãos melhores resultados. Claro que nós não podemos vender a felicidade às pessoas. Essa tem de ser conquistada por cada um à sua maneira, de acordo com os seus valores. Não é o Estado que vende a felicidade, era o que faltava. Cada um é que sabe como é que se sente mais feliz, como é que se realiza. Agora, eu gostava de me sentir mais feliz num país mais próspero, não é num país que ande para trás, cheio de pobreza. Isso não nos interessa. Precisamos, portanto, de libertar este potencial. Nós não estamos condenados a crescer 0,9 ou 1 ou 1,5. Se nós quisermos e nos esforçarmos mesmo, poderemos realmente crescer mais e depois cuidar
de que esse crescimento esteja ao alcance de todos ou do maior número. E é essa missão que nós temos, Bragança Fernandes. Nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, no Parlamento, no governo do país, a nossa missão é poder contagiar e mobilizar os outros para estes objetivos, não fazendo de conta como não fizemos. Quando havia dificuldades, não andámos a mascarar as coisas, a fazer de conta que não era. Houve recessão e muito desemprego em Portugal. Não nos sentimos responsáveis por isso, mas lidámos com essa situação e procurámos ultrapassá-la e ultrapassamos. E agora queremos ser mais ambiciosos. Não queremos voltar ao que já tivemos. Merecemos muito mais do que isso, mas para isso temos de nos esforçar também. Nós, pelos nossos filhos, cada um deles pelo seu futuro, hoje sacrificando sempre qualquer coisinha a pensar que amanhã podemos ficar melhor. Ninguém fica melhor apenas à espera que os outros lhe ofereçam aquilo que não se conquista. E é isso que o PSD tem de fazer. Nós aceitamos sempre o veredito do povo. Não temos a mania que somos autossuficientes. Não nos pomos assim com uma arrogância, uma espécie de autossatisfação, como hoje ouço e vejo quase todos os dias lá pelo Parlamento, com uma maneira de estar que é verdadeiramente arrogante, às vezes até mal educada. Eu acho que o país precisa de saber estas coisas. Há deputados, muitos deputados, neste Parlamento, que nem bom dia nos dizem, nem cumprimentam. A gente diz, olá, como está, bom dia. Não cumprimentam. Acham que fica mal. É preciso que o país saiba disto. Há pessoas que votam contra coisas só porque somos nós a apresentar. Não interessa o que lá vem. Esta maneira de estar não nos ajuda. Não ajuda ao país. Fazem esta fratura grande. Dividem tudo, cavam uma trincheira. Semeiam ódios. E depois dizem, mas os senhores não contribuem. Os senhores não apresentam propostas. Quando apresentamos, chumbam-nas. Nem querem saber delas para nada. Mas enquanto puderem andar nesta conversa, acham que entretêm as coisas, que esta é uma música boa que passa. Por que não dizer que aquela gente não quer contribuir para o bem? Nós demos provas na nossa vida de contribuir para o bem. E cá estamos a fazer tudo para que possamos acrescentar alguma coisa de bem no país. Hoje estamos na oposição, apesar de sermos o maior partido de Portugal. Não, ao contrário do que gostam de fazer crer, não amuamos, nem temos nenhum ressabiamento. Nós aceitamos bem a democracia. Mas uma coisa é aceitar a democracia, outra coisa é adotar uma postura beligerante, arrogante, autossuficiente, como se ninguém precisasse dos outros, como se o país não fôssemos todos, não é só uns, é todos, como se não precisássemos de ser tolerantes, abertos, maduros. Eu julgo que esse é o grande legado que temos de Sá Carneiro. Não há dúvida disso. E é esse legado que temos de continuar e que aqui no Distrito do Porto o António Bragança Fernandes será porta-estandarte e executor. É justamente deste espírito que nós herdamos de Sá Carneiro e que mantemos no PSD de 2016. Bom trabalho, Bragança Fernandes. Um abraço.